papas ou pessoa alguma a pode receber. The word don't come to such. A palavra não vem aos tais. The word of God comes only to a prophet. A palavra de Deus vem só ao profeta. Always. Sempre. Malachi 4 promised that. Malaquias 4 o prometeu. And when he come forth, he'd take the mysteries of God, E quando ele viesse, ele tomaria os mistérios de Deus, where the church had got all screwed up in all these denominations, onde a igreja tem vacilado em todas estas denominações, and restore the faith of the children back to the fathers. e restaura a fé dos filhos aos pais. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 14 em diante. João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Senhor Deus, estamos aqui para alimentar mais um pouquinho a nossa alma. A nossa alma está bem, pois ela tem recebido o pão da vida, o alimento. Cada um de nós temos nossos períodos, bons e maus, e a sua palavra diz que há tempo para tudo. Há tempo de amar, de abraçar e até tempo de apartar e de deixar de abraçar. Mas estamos aqui, agradecido pelo que o Senhor continua fazendo por cada irmão e irmã, através da sua palavra. Orienta-nos mais um pouco nesta reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Isto não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Vamos começar por aqui, no primeiro selo, parágrafo 35, isto é, desta última tradução, parágrafo 18 na outra tradução. Para aqueles que não têm conseguido ver o Cordeiro fora do trono, eles dizem assim, você tem até que saber quem foi que saiu do trono, porque eles creem que é dois. Então, um saiu do trono e veio, e o outro ficou lá. Então, vamos na expressão do irmão Brana, primeiro selo, 35. E agora o Cordeiro está de pé. Agora, nesta noite, enquanto nós entramos neste 6º capítulo, ele tem um livro em sua mão e está começando a revelá-lo. E então, o Cordeiro está de pé. Então não adianta as pessoas pensarem que ele está retornou ao altar de sacrifício, porque ele já estava de pé naquela noite quando estava abrindo aquele primeiro selo no capítulo 6 de Apocalipse. São coisas que a gente vai ter que falar, pensar, enquanto estamos preparando para arrebatamento, porque é um espaço de tempo que nem todo mundo consegue ver as coisas do jeito que o profeta pregou. E não é questão de nós sermos bons, é porque não tinha outro. Você sempre guarda isso. Para você não se enaltecer, não é que você é bom, Deus te revelou porque você é bom, não. Porque não tinha outro, revelou você. Aí ele pega um outro aí também, que deve estar pensando da mesma forma, nunca pensando, eu sou alguma coisa, eu sou bom, porque eu estava na mente de Deus, então por isso ele veio e falou comigo, o outro não está na mente de Deus, o outro talvez precise de ouvir ainda, para descobrir se ele estava na mente de Deus, tem que descobrir, e aí precisa de ouvir, se não ouvir, eles nunca vão ficar sabendo. Então você fica sabendo que, segundo o que o irmão Brana disse, o Cordeiro estava de pé, quando ele estava pregando o primeiro selo. Agora o Cordeiro está de pé. Naquela noite que ele estava pregando. E você sabe que o Cordeiro está na intercessão. Está sentado no altar de intercessão. Mas para revelar os selos, ele teve que sair de lá. Então, irmão Brand diz, ele está agora, ele está de pé. E estava de pé ali mesmo. Bem, outra coisa que eu quero falar é que fizeram perguntas ao irmão Brana com respeito à Igreja Católica. O irmão Brana diz, eu não gosto de responder essas perguntas. Mas, se você quer saber, para mim, é a forma mais alta de espiritismo que qualquer outra coisa. Ou qualquer coisa que intercede com os mortos é espiritismo. A semente da serpente, 185. No 186, ele diz assim, eu disse, se aquele santo falar de volta, eu quero retornar com vocês lá no tempo de Saul e Samuel. Naquele tempo, a pitonisa conseguia chamar a Samuel, porque eles estavam debaixo do sangue de touros, de bodes, diz o profeta. Mas agora, debaixo do sangue de Jesus Cristo, nenhum médium consegue chamar e aparecer a pessoa. Pode o diabo falsificar aquilo hoje, mas naquele tempo do rei Saul apareceu o próprio Samuel
e profetizou que Saul mais os seus filhos iam morrer e estar com ele naquele dia. Agora você tem que ver a diferença de um sacrifício para outro. O sacrifício de bodes, de touros, só cobria o pecado. Então não podia reter a pessoa, aquele espírito da pessoa, quando ela partia. Então o médium conseguia trazê-lo, chamá-lo. Isso está na Bíblia mesmo. Mas no tempo de Jesus Cristo para cá, o sangue de Jesus, ele não cobre pecado, ele desintegra com o pecado. Então não tem jeito da pessoa chamar o outro, nem se ele for santo. Não tem jeito de chamar a pessoa. Então escuta o que o irmão Branham diz na Semente da Serpente, pregado em 1958, o 186, parágrafo. Eu disse: se aquele santo falar de volta, então ele está no inferno. Porque aqueles que atravessaram o caminho, a minha Bíblia diz que eles não podem voltar. Tem um pregador, mesmo na mensagem, que diz que tem falado com o irmão Branham. Agora vocês podem ver o que o irmão Branham está dizendo aqui. E são os pregadores que nós gostávamos de ouvir. E que eu trazia toda a fita desde para você aqui. E diz que fala com o irmão Branham. Então, se ver o irmão Branham, se tiver uma visão, você tem que saber que a pessoa, depois que partiu, ela não vai poder fazer mais nada por você. Porque o que tinha que ser feito já foi feito em vida. Irmão Branham já revelou, já pregou a palavra, tudo que tinha que ser feito, ele fez em vida. Não é questão de alguém agora falar que está conversando com o irmão Branham e que eu tenho que crer que ele está conversando com o irmão Branham. Eu creio na mensagem do irmão Branham. Você quer ver? Se aquele santo falar de volta, então ele está no inferno, porque aqueles que atravessaram o caminho, a minha Bíblia diz que eles não podem voltar. Isto é correto. E eu disse, se ele foi um santo, se é aquela pessoa que partiu, se foi um santo, é o diabo falando como santo, quando vem através do médium. E além do mais, não é realmente o santo, porque ele não pode fazer isso. Então, se falar, porque é fácil falar para os outros, olha, eu falei com o irmão Branham, isso e aquilo, espera lá, você falou com o irmão Branham, você está mexendo com o espiritismo? A classe mais forte de espiritismo é a Igreja Católica. Agora, alguns da mensagem estão voltando a isso. Se eles voltaram de deidade de uma pessoa, eles estão voltando para duas, a gente não duvida muito que eles vão chegar também à condição de consultar e dizer que está falando com estas pessoas. E a coisa não é assim. Se vocês notarem, o irmão Branham mostrava visões, o irmão Branham mostrava sonho que ele teve com a irmã Hope. Ela foi embora e logo ela voltou. E no sonho ele estava falando com ela. No sonho estava falando. Isto é outra coisa. Você conversar com uma pessoa no sonho. Agora, o irmão Branham, como profeta, para ele, as duas mentes são juntas. Então, ele sabia. Tanto faz sonhar como ver. Para um profeta, para um vidente, é quase a mesma coisa. Então, ele tinha seus sonhos, falou com a irmã Hope, e chegou a um ponto, se você ler a mensagem, ele bateu a mão na pera para acender a luz e dizendo, você está aqui, querida? Você está aqui? Ela não estava ali. Então, não se pode falar com uma pessoa depois que ela partiu. Não se deve falar com aquela pessoa. E se ele foi um santo, aí o irmão Branham diz, ele está falando com respeito, vocês que sabem com respeito mediunidade. Se ele for um santo, o diabo falando como santo, através
daquela outra pessoa que diz, o fulano de tal apareceu aqui nesse centro, assim, assado, falou assim. Não foi fulano de tal. Porque o sangue de Jesus Cristo não deixa nenhum deles voltar aqui. Não é como o sangue de touros, o sangue de bode, de cordeiro, que só cobria. O sangue de Jesus Cristo dissipa, destrói, consome com o pecado. Amém. Alguma coisa que eu queria deixar para vocês e logo entrar aqui. Isto não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Bom, antes de entrar nisso aqui, me veio na última hora um parágrafo também, o 74 da brecha, que é, porque aí, vamos ler, isso não foi o diabo também, que tem hora que a gente culpa o diabo, tem hora que culpa o irmão e tem hora que culpa o diabo. Então escuta aqui, a brecha 74, isto é nesta nova tradução. Vocês têm ouvido dizer às pessoas, que as pessoas dizem, o diabo me fez fazer isto. Então tem hora que o diabo me fez fumar, o diabo me fez beber, o diabo me fez adulterar, o diabo me fez fazer isso e aquilo. Então as pessoas estão sempre culpando o diabo. Não, o diabo não faz isto. Você não estava selado dentro. Então dentro daqui nós temos que trazer à memória a segurança do eleito, que ele não está por lá de fora. Eu não tenho Jesus comigo do lado de fora. Eu tenho que ter Jesus em mim. Você não tem que ter Jesus com você, para te alegrar, mas dentro de você. Porque você pode andar com Jesus, mas Jesus não está dentro de você. Eu posso andar com Jesus, mas ele pode não estar dentro de mim. Ou você não faz coisa errada, está lutando pelo certo, então você pode estar andando com Jesus, mas você não quer apenas andar com Jesus, você quer que Jesus esteja andando em você. Irmão Branham ensina que é Deus em dois pés em nós. É Deus olhando por nossos olhos, falando por nossos lábios, ouvindo por nosso ouvido, caminhando por nossos pés, apalpando com as nossas mãos. É Deus. Eu tenho que ter Deus não por fora, mas por dentro. Então, porque se Deus estiver dentro, o diabo não pode estar ali. E nem pode entrar ali. O diabo não pode entrar onde Deus está. E Deus, para entrar onde o diabo está, você tem que permitir Deus expulsar o diabo. Tirar o diabo de cena, para Deus poder entrar em cena. Deus e diabo não pode ficar no mesmo lugar, no mesmo coração. Porque ele vem no campo de batalha, que diz o irmão Branham, a maior batalha jamais pelejada, ele diz que a nossa mente é um campo de batalha. Então, aí tem Deus e tem Satanás. É o campo de batalha. Mas para fazer um deles vencer e descer e habitar. Um deles, ou Deus ou o diabo. Um dos dois vai vencer. É como a questão daquele índio. Qual o cachorro que vai vencer? Qual o cão que vai vencer? Tem um negro e tem um cão branco. Ele diz, mas qual que vai vencer? Ele diz, aquele a quem índio alimentar mais. Então o que vai vencer na nossa vida? É Deus ou Satanás? O que vai vencer na nossa vida? É a carne ou o espírito? É aquele a quem nós alimentarmos mais. Se nós alimentamos mais a carne, é a carne que vai vencer. Se nós alimentamos mais o espírito, é o espírito que vai vencer. Se nós alimentamos mais a Satanás, Satanás que vai vencer. Se nós alimentamos mais Deus, agora todos nós sabemos quem nós tratamos dentro de nós, quem nós damos alimento, porque ele está ali e ele quer entrar. Aí quando você tem Deus que ele entra, aí cumpre outra escritura.
Não pode estar junto Deus e Mamon. Aí outra coisa que não fica junto com Deus são as riquezas no coração. Você tem que ter Deus. A questão de Deus é que Ele quer estar ali. É Ele que quer tomar o controle do seu coração, da sua vida, da minha vida. Ele quer tomar o controle. Se alguém está tomando controle, o marido, a mulher, ou filhos, ou serviço, não, Deus quer Ele tomar controle e depois cumprir a outra escritura. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Você coloca Deus em primeiro lugar, busca Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas, dinheiro, mulher, marido, filhos, saúde, Deus acrescenta. Isso Deus acrescenta, é promessa dele. Você e eu, nós só temos que crer nele, no que ele tem feito por nós. Amém? Então tem hora que a gente fala, foi o diabo que me fez fazer isso. Não é o diabo. Se eu vejo que tem uma mulher ali que está me provocando e eu vou conversar com ela, aí eu caio com ela, não tem nem culpa o diabo não tem nada a ver com isso. Foi eu que fui lá. É você que aproximou da mulher. É a mulher que aproxima do homem. Tem um homem que a mulher sabe, esse daqui, ele é perigoso. É um homem elegante, ele é perigoso. A mulher sabe, mesmo nós os homens não vemos nada, nenhuma atração em nós, mas a mulher sabe o que atrai ela, então ela tem que tomar cuidado com o pensamento dela. E se ela aproxima, então ali está a queda. Não vai dizer, o diabo que me fez isso. Do outro lado, você já não tinha esposa? Você já não tinha marido? O que você foi fazer perto daquela pessoa, sabendo que ela tem um espírito insinuante, atraente, conquistador? O que você foi fazer lá perto? Então tem que fugir. Por isso, Paulo ensina a fugir de toda a aparência do mal. A questão é eu fugir do mal, mas na hora da aparência, você não foge, você cai na aparência e a aparência te leva para o mal. Então você tem que ver uma coisa que parece mal, não é o mal ainda, parece. Mas se você aproximar, aquilo vai chegar a ser mal. Então não vai culpar também a Satanás. Aí você tem que dizer, eu. Deus chamou o irmão Branham e diz, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque quando fores de maior idade, terei um trabalho para você. Agora, o irmão Branham fugiu de tudo. Mas teve coisa que pela tentação de chamá-lo de marica, ele chegou a pegar na mão para poder beber e não conseguiu beber. Agora, se você não tem aquela mesma eleição que o William Branham teve, você pega a cerveja e bebe. Aí depois vem tudo, gló, já foi Satanás, nada. Foi Satanás. Você pegou com a sua mão, você comprou cigarro, você comprou bebida, você pôs na boca, você já foi advertido. Como que vai fazer uma coisa daquela? Então, não culpe também o diabo. Então, agora nós ficamos numa agora, hein? Bom, não é o irmão mal, é o diabo. Agora, não culpe o diabo, é você. Eu sou culpado de fazer coisas que a Bíblia diz para não fazer. Irmão Branham não podia fazer o que Deus diz para ele não fazer. Ele não podia fazer. Então você vê, ele foi vitorioso, não bebeu. Mas um dia, como um moço, conversando com uma moça, já estava se engraçando com uma moça. Aí vem, você não fuma? Não, então você é uma marica. Aí ele quer provar para ela que não é marica também. Cata o cigarro, então me dá o cigarro. Não conseguiu pôr na boca. Mas se você pegar, você até mastiga ele. Tem uns que é assim. Você fala, o irmão Branham fez isso, então eu vou fazer também. Você vai até mastigar ele.
se você não tiver a mesma eleição, o mesmo chamado que o William Branham teve. Deus não é obrigado a me guardar, senão. Eu tenho que precaver, eu tenho que fugir daquilo, da aparência do mal. E aí ele diz que ele nunca cometeu um adultério. Então, ele mostrou as partes que ele foi tentado, que teve problema, mas não caiu também, que foi no beber e no fumar, ele não conseguiu. Aquela presença do Senhor chegava e dominava a situação, e ele saía chorando de perto das pessoas. De toda maneira ele ia sair chorando. Era melhor sair chorando sem pegar o cigarro, mas ele teve que sair chorando depois que pegou o cigarro, mas não conseguiu fumar. De toda forma ele ia sair chorando, que chamava ele de marica, e ele não tinha vontade de fazer aquelas coisas, que a questão do irmão Branham é que ele não tinha vontade de fazer aquilo. Nós temos que ver dentro de nós se nós não temos vontade de fazer aquilo. Porque senão você fala, o diabo me tentou. Mas o que estava lá dentro? O fundo clama a outro fundo. Então, se o fundo está clamando, diz o profeta, há um fundo que responde àquele clamor. Então você tem que saber qual o fundo que clama aí dentro. Se você já saiu da cachaça, nem olhe para ela mais. Se você já saiu do vinho, nem olhe para ele mais. Se você saiu foi da cerveja, que bebia demais, do chopp, não olhe para aquilo mais. Se você saiu foi do cigarro, não olhe para aquilo, não compre aquilo. Você saiu daquilo, você foi liberto. Então seja agradecido a Deus, foge daquilo, porque aquilo vai da sua força também de vontade, é o que está dentro, há um fundo clamando. E Deus nunca fez um homem com um fundo clamando tabaco, é o diabo. Então, o irmão não é ruim, tem irmão que fuma, que talvez bebe, e ele não é ruim, ruim é o diabo. Não é o irmão, é o diabo, só que ele deu lugar ao diabo. Paulo vem e diz, não deis lugar ao diabo. É outra escritura para nós. Então a gente tem que acompanhar a Bíblia e ver se é o diabo ou se é eu mesmo que tem o problema. Ele diz, o diabo não fez isso, ou não faz isso. Você não estava selado dentro. Porque quando você está selado dentro, ele, o diabo, está selado fora. Então não tem jeito dele entrar. Ele não tem jeito de entrar e inspirar desejos de fumar, de beber, de adulterar. Porque ele não tem jeito de entrar. Porque o Espírito Santo entrou e te selou. Então o problema nosso é receber o selo. Se eu tenho o selo de Deus, é o selo que vai me livrar. Não é outra coisa, é o selo de Deus, o Espírito Santo, que vai te livrar. Você não é nada bom, você não é a mulher forte e espiritual, o homem forte e espiritual. É o selo que é forte, que te protege, que te guarda, que te livra. É o Espírito Santo em você, te protegendo. Agora, eu digo, eu tenho o Espírito Santo. Aí você me vê ali caído em adultério com uma mulher. No tempo de Davi, ele clamou a Deus, no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. O homem tinha 500 mulheres e caiu com uma mulher do soldado dele, do oficial dele. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, no Novo Testamento, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um selo que ele não pode sair também. Ele te sela. Mas ou eu estou selado com minhas emoções, com meus sentimentos, eu estou selado, sentindo bem, venho para a igreja, recebo o batismo em nome de Jesus Cristo, creio num profeta, estou lutando, mas ainda não recebi o Espírito Santo.
Porque agora eu não posso dizer, eu tenho o Espírito Santo e eu caí, como uma mulher. Eu tenho o Espírito Santo e fumei, e bebi. Porque o Espírito Santo te sela até o dia da redenção. O Espírito Santo te sela até a revelação penetrar. E você já está selado e ele não tira o selo. Ele acrescenta a revelação àquele selo. Que se o dia que ele te selou, daquele dia até o dia da redenção, e a redenção veio quando os selos foram revelados, ali era o dia da nossa redenção, e eu recebi esta revelação, que eu sou um redimido. Então, o que faz a mensagem? A mensagem só vai aumentar revelação em mim. É revelação que eu terei. Tem o selo e a revelação agora, que chega nesse dia final. Foi o que Deus fez através do ministério do irmão Branham. Então você recebeu esse selo. Agora, lute para não cair. Uma queda te leva a pensar, me faltou o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está em mim, ele vai apoiar as obras que eu faço. O Espírito Santo está em você, ele apoia as obras que você faz. Ou eu e você pagamos pelo que nós fazemos. Porque o Espírito Santo está vivendo em nós. Amém? Estão entendendo? Não deixe nada entrar na sua mente para poder ter uma vida mais fácil, e também não deixe que a incredulidade entre para você dizer, não sou eleita, não sou eleito. Eu tenho uma eleição, só que eu tenho que manter o Espírito Santo em mim. Se eu digo que eu tenho, ele não vai sair. Ele está aqui. Só que eu não posso entristecê-lo. Mas a Bíblia diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso quer dizer que tem possibilidade de eu entristecer ao Espírito Santo. Por quê? Está dizendo, não entristeçais ao Espírito Santo. Então, a Bíblia diz, não adulterarás. Por quê? Porque tem como adulterar. Não darás falso testemunho, porque tem como dar falso testemunho. Então, a gente tem que notar estas coisas na Bíblia e seguir vendo a nossa natureza. Diz, não vou sair aí dizendo, eu recebi o Espírito Santo e logo você vê eu fazendo a coisa totalmente errada que o Espírito Santo não faz. Aí eu vou dizer, pedir licença para o Espírito Santo. Ele não dá licença. O Espírito Santo é selo. O que acontece com uma carta? Você sela a carta, depois você não pode abrir aquela carta. Ela está selada. Você, além de selar, você pôs um selo naquela carta. E aquele selo indica que ninguém pode abrir aquela carta, senão o destinatário. Só ele pode abrir. Então você está selado para o dia da redenção. Nesse dia da redenção, da revelação dos selos, você já se encontra como uma pessoa, um crente selado pelo Espírito Santo. Deus agora te dará mais segurança da palavra. Eu não posso piorar na terceira puxada. Eu não posso piorar. Eu não posso fazer a coisa errada. O que eu não fiz na primeira e segunda, eu vou fazer na terceira. Então isto prova que eu não tenho o que eu digo que tenho. Entendeu? Isso aí está provando. Se tem o Espírito Santo é um selo. E o irmão Branham vem dizer, é uma obra consumada. Nada mais entra ali. O diabo não pode entrar. O adultério não pode entrar. A mentira não pode entrar. Vai acrescentando o que não pode entrar. Deus está lá dentro. Agora, se ele não estiver lá, você não estiver selado dentro, então o diabo pode entrar ainda. Porque não está selado dentro. Agora, você saiu ao encontro dele, que é do diabo. Ele não podia entrar até você,
Porque a única maneira pela qual ele poderia entrar até você seria através do mesmo processo que você passou. E você foi justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Aí o diabo, para poder entrar em você, o diabo tinha que ser justificado, que não tem jeito. Declarar o diabo limpo não existe. Não tem como declarar limpo. Tem como te declarar limpo quando eu e você fomos usados por Satanás. Mas não tem como declarar Satanás limpo. Então Satanás não pode ser justificado. Não se declara limpo, justo. Ele teria que ser salvo. O diabo para entrar em nós. O diabo para entrar em nós tem que ser salvo. Santificado, cheio com o Espírito Santo. Então ele seria seu irmão. Esse é o grupo. Esse é o corpo de Cristo. O diabo não pode entrar em você, não pode entrar em mim, porque para ele entrar em mim e em você, o diabo tem que ser justificado, santificado e cheio do Espírito Santo. Aí o diabo seria meu irmão, mas ele não pode ser nada disso. O diabo não pode ser justificado, não pode se declarado limpo. Eu pude, você pôde ser declarado limpo. O diabo não pode ser santificado. Ele não para com as suas mazelas. Ele não para de fazer aquilo. Ele não pode ser santificado. O crente que não para de fazer a coisa errada, ele não pode ser santificado também. Para ele andar com Deus e Deus entrar nele, ele tem que ser santificado. O homem, a mulher. E se não tiver essa santificação, Deus não pode entrar. É Deus que olha e vê, não tem mais nenhuma sujeira. E Jesus diz, o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, mas não encontrando onde pousar, ele diz, voltarei para minha casa. O diabo tinha você como a casa dele, a casa do fumo, a casa da cachaça, a casa do adultério, a casa da saia curta, a casa do cabelo cortado para a mulher, a casa da pintura, a casa do cosmético. O diabo saiu um dia, você foi batizado, o diabo saiu, mas aí ele anda por lugares áridos, vagando, aí ele passa lá perto de você, o coraçãozinho vazio. Eu vou voltar para cá. Está limpa a casa. Aí o diabo volta, é o que Jesus ensinou. Então o que acontece? Você não pode deixar Satanás sair e deixar a casa vazia. Casa vazia, qualquer um vai acabar entrando lá, é perigoso. Não pode deixar a casa vazia, você tem que encher a casa. Você tem que mostrar movimento. Tem que mostrar para Satanás. Satanás, você saiu, cada vez que ele passa perto de nós, diz, está cheio. Não tem um lugar, ele tenta, não tem lugar. Ele vai embora, mas ele não fica sem tentar, porque ele sabe que é uma casa que já foi dele, é uma cabeça que já foi dele, é um corpo que já foi dele, é um coração que já teve ele, com sentimentos profanos, errados, de adultério, de mentira, de falsidade. É o diabo diz, vou voltar. Não, o coração está cheio. Enchei-vos do Espírito Santo. São Paulo vem e diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então não é tomar a parte natural. Ele diz, não, enche com o Espírito Santo, porque o vinho também aponta para esse regozijo do crente com Deus, do crente com a palavra. Então, ao invés do vinho, não encher de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está lá, o diabo passa, a casa está cheia. Mas se não estiver cheia, Jesus falou assim, o diabo volta com mais demônios, e o estado daquela casa, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, se tornará 7 vezes pior do que antes.
Se ele fumava um maço, ele vai fumar 2, 3, 7 por dia. Se ele adulterou uma vez e depois aceitou Jesus e não encheu a casa, o diabo volta para ele, deixa o lugar vazio, aí ele volta com a fome de adultério. Mas enche. Quando você vê que a palavra entrou, expulsou a Satanás, enche da palavra, enche do Espírito, clame a Deus: Senhor, encha meu coração de amor, de fé, enche a minha vida da sua palavra, de sinceridade, de honestidade, de paciência, de fé, de amor. Não importa o que façam para mim, me dê um coração que ame. Então, aí irmão Brana continua dizendo no parágrafo 74 da brecha: você simplesmente foi até a fronteira e voltou, desejando as coisas do mundo. Você foi e voltou desejando as coisas do mundo. Você nunca foi todo o caminho até Canaã. Veja você, através do Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Veio? Então tem que chegar ao ponto, atravessar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo, fazer morrer aquela natureza velha, pecaminosa. Diz: agora o que nasce aqui é a natureza de Deus, do Espírito Santo. Aí fé, virtude, ciência, temperança, paciência e piedade, amor fraternal. O Espírito Santo enche aquele vaso e não tem uma frestazinha para Satanás. Amém? Parece que nunca eu chego lá, né? Agora que eu vou chegar, já está. O nome de Jesus, parágrafo 158, me perdoe, parágrafo 6, pregado em 1958. E não há nada errado. Não havia nada errado com nenhum dos membros. Eles todos são bons homens e mulheres. Se eles pudessem simplesmente imaginar que é o diabo que entra no meio das pessoas, isto é exatamente correto. Não são as pessoas. Vocês vão perceber que se há algum problema no lar, você vai lutar para corrigir aquele problema no lar. Porque você não quer aquele lar em mau espírito. Você está lutando. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar lugar àquela pessoa ali dentro da sua casa. Ela está ali na sua casa. É seu irmão, é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Está ali. Então você está cuidando daquilo para ter um bom ambiente. Você sabe que tem ambiente de lares que estão carregados, filhos matando os pais, pais matando filhos, e marido matando mulher, mulher matando marido, e assim por diante. A coisa está feia aí no mundo. Mas quando algo acontece dentro da igreja, aí o irmão Branham está ensinando, se eles pudessem simplesmente imaginar que isso é o diabo que entra no meio das pessoas, isso é exatamente correto, não são as pessoas. Se você puder fazer com que um irmão veja isso, então ele não terá inimizade contra o outro companheiro. Não haverá inimizade, porque você vai ver, aquilo ali é o diabo que está fazendo nós ficarmos daquele jeito. É o diabo que faz nós brigarmos e ficarmos virados com a cara um para o outro. É o diabo. Não temos que culpar os irmãos. É o diabo. Entende? É o diabo. Os irmãos, nós os irmãos, muitas vezes damos lugar ao diabo. Mas o mal ali agora não é o irmão, a irmã, mas é o diabo. Se você puder fazer com que um irmão veja isso, ele sentirá assim. Eu sinto muito por meu irmão, veio. Se ele realmente o fez errado, ora, isso não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Então, quando você vê o irmão fazendo alguma coisa errada, não vá atrás, te compactuar com o mesmo erro.
Você já sabe, o irmão, a irmã, é gente boa, mal é o diabo que está trabalhando, que está operando, e a gente tem que dar lugar a Deus. Ao invés de dar lugar ao diabo, que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, a gente acaba dando lugar ao diabo e não dando lugar para Deus. Então, dê lugar para Deus que não tem lugar para o diabo. Aonde você põe Deus, o diabo não entra. Agora, deixa Deus entrar no seu coração, na sua mente, na sua boca, na sua língua. Estou falando isso aí, é uma mensagem do púlpito até a casa do zelador. Certo? Nós precisamos disso. Precisamos de entender esta posição. A pessoa fez uma coisa errada, não é a pessoa, é o diabo. Você está errado. O Espírito falou de volta a eles. O Espírito, professando ser Deus, disse que era Deus. Eu disse, está errado, é o diabo. Eles disseram, este homem é um incrédulo. Eles combateram o próprio irmão Branham. As pessoas fazem assim, quando a coisa, o Espírito de Deus está professando, Deus está falando, mas as pessoas não estão dando ouvido a Deus. Elas vão dizer, como disseram, até para o irmão Branham, o homem é incrédulo. Se Deus está falando, então você vai entender que foi Deus, é Deus que está falando. Deixa eu acertar a minha vida. Eu preciso de encher-me mais do Espírito, eu preciso de saber o que o Espírito quer falar, quer ouvir. Então eu não posso dar lugar, ocasião à minha carne. Você dar ocasião à sua carne. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar à carne. Então, se encha do Espírito, se encha da palavra. O que é o Espírito Santo? O profeta diz, é a palavra do dia. Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está crendo na palavra do dia. O Espírito Santo tem a mensagem da hora. Você não pode contrariar o Espírito Santo naquilo ali. Você tem que saber que o diabo vai trabalhar entre nós os crentes. O diabo, ele não está preocupado em trabalhar muito lá no carnaval. Ele já sabe que lá é dele. Agora, se você não é dele, ele quer trabalhar conosco por pensamentos errados em nós contra nossos irmãos. O diabo quer trabalhar, é só dar lugar para ele. Aí ele trabalha, ele maquina, ele faz de tudo na cabeça da gente. Então o que nós temos que fazer? Dar lugar a Deus. Deixa eu dar lugar a Deus e Deus vai trabalhando e colocando-me no lugar. Amém. Deixa eu encerrar com esse parágrafo. Por que não somos uma denominação? Pregado também em 1958, parágrafo 201. Não é o homem. 90% do tempo é o diabo que se intromete entre as pessoas. Não são as pessoas, é o diabo. Eu te disse no início, não é o diabo, é você. Nesse parágrafo, a brecha, 74. Que o irmão Branham disse, não foi o diabo que te fez fazer aquilo, foi você que não estava selado. Agora, aqui, entre nós, entre irmãos, o irmão Branham está esclarecendo, não são as pessoas, é o diabo. E enquanto você permitir que o diabo faça isto, você estará ferindo a seu irmão. Você permite o diabo fazer isto, mover na sua mente, no seu coração, nos seus lábios. Então você estará contra ferindo o seu irmão. Agora, se não fere um, fere outro. Você sabe que sempre é assim. Você fere sempre aquele que você não favorece. E o que nós temos que tomar cuidado é nisso. Aquilo que nós favorecemos, não ferimos. Nós favorecemos. Mas sempre nós ferimos a quem nós não favorecemos. Tem alguém que merece mais nosso favor. Então começamos a ferir o outro. Enquanto nós precisamos colocar aqui na balança e ver, o diabo está trabalhando, vamos nós trabalhar da forma correta antes que nós recebamos o castigo, porque Deus não deixa isto passar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 204, encerrando porque não somos uma denominação.
Não há nada de errado comigo, nada de errado com o Léo. É o diabo, está falando do irmão Brano e o irmão, que interveio entre nós, correto? Põe as coisas em ordem, vá até ele. Então, se ele não escutar, ou eu não ouvir, como seja, então conte isso à igreja. Se dentro de 30 dias ele não vier a se reconciliar com a igreja, então ele será levado para fora da proteção de Jesus. Nós o perdemos. Exatamente correto. Então observe o que acontece. Deixe então que Deus faça a disciplina. Tem hora que nós é que falamos: Senhor, faz isso para a irmã, faz isso para o irmão, disciplina ele dessa forma. Não. Eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com a irmã e o irmão que erra, com o pastor, o diácono que erra, o obreiro que erra. Você e eu, nós não temos nada com a disciplina. A disciplina, quem faz é Deus. Está aqui, ó. Deixe então que Deus faça a disciplina. Não é mais da sua responsabilidade. Você fez o melhor que pôde. Então, que você vai nas pessoas, olha, é assim. Não pode ser diferente, assim que é o correto. As pessoas não ouvem. Você fez o melhor que pôde. Deixe então que Deus o tenha por um pouquinho. Agora escuta bem. Não é nós fazermos as coisas. Irmão Brano tem mensagem que ele diz que a igreja pode fazer. Mas eu quero usar hoje esse parágrafo aqui. Porque não somos uma denominação 201. Ele diz: deixe então que Deus o tenha por um pouquinho. Deus tem aquela irmã por um pouquinho. Aquele irmão desobediente por um pouquinho. Aquele que está fazendo a coisa errada. Deixe que Deus o tenha por um pouquinho. Ele o entregará ao diabo. Ele. Não eu. Não você. Ele o entregará ao diabo. Ele virá então. Se ele não vier, a vida dele será apenas um breve espaço de tempo. Agora, isso é o que diz o profeta. Eu creio que cada um de nós devemos ser mais honestos, mais sinceros naquilo que nós cremos e saber que se nós colocamos a mão num irmão ou numa irmã para piorar a vida deles, quando não somos nós quem temos que fazer isso. Nós temos que colocar: deixe então que Deus o tenha por um pouquinho. Tem coisa melhor? Se você tem problema com uma irmã, com um irmão, ó Deus, toma conta de mim, da minha irmã, do meu irmão fulano. Tem coisa melhor. Que o Senhor tenha nós em suas mãos. Que o Senhor tenha nós em suas mãos. Aí Deus pega nós na mão dele e Deus já sabe: olha, você já foi repreendido, você já foi corrigido. E agora eu vou ter que te entregar ao diabo. Aí eu digo: não, eu não, senhor, meu irmão. Não é assim? Eu não, a minha irmã. Eu não, fulano de tal. Não, agora, é Deus que faz a justiça, não sou eu, nem você. É Deus que sabe quem está no correto. É Deus quem sabe. Então deixa Deus fazer aquilo. Volta aqui, deixa então que Deus o tenha por um pouquinho. Na hora das dúvidas, na hora dos males, nem eu quero que Deus me tenha por um pouquinho. Eu quero que Ele viva dentro de mim sempre, para me livrar desta hora de tê-lo por um pouquinho em suas mãos, ou de ter-me em suas mãos por um pouquinho, e depois Ele me entregar ao diabo. Sabe por quê? Para que a carne padeça e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, quando o rapaz retornou. O rapaz viveu com a madrasta, com a mulher do pai dele. E Paulo disse que era para entregar a Satanás. E depois o rapaz retorna. Depois dele ser corrigido, ele retorna. Então aqui eu estou usando esta parte porque é a melhor que eu encontro neste momento. Deixe então que Deus tenha minha irmã por um pouquinho. Tenha meu irmão por um pouquinho. Tenha eu por um pouquinho. Não coloque você o julgamento, eu o julgamento. Deixe Deus fazer todo o julgamento. Amém?
porque nós estamos vivendo em dias assim. Vocês têm que entender que o caso do nosso ministério, no momento em que vivemos, estamos vivendo em casos assim. Muitos irmãos e irmãs estão feridos na igreja. Então, eles deveriam agora saber o que deve acontecer. Deixe então que Deus tenha cada um por um pouquinho. Você vai ver o que Deus faz. Deus é bom. Deus é bom, Deus corrige, Deus açoita. A disciplina é um açoite, a disciplina é uma correção. Isso que é disciplina. E Ele faz isso comigo, com você, para colocar nós no lugar. Isso é, somos filhos de Deus. Nós não somos do diabo, não tem ninguém do diabo. Eu creio que todo mundo que aceita Deus, mesmo nas denominações, não podemos dizer que são do diabo. Agora, rejeitou a palavra do dia, contrariou a revelação do dia. O que Deus está fazendo, estão dando um pontapé, eles vão prestar conta a Deus daquilo ali. Se falamos uma coisa e a pessoa na igreja torce aquilo e fala outra, para outro irmão, para causar fermento na igreja, quem vai pagar o preço é você, quem pegou aquela palavrinha e fez um fermento dentro da igreja. Então, por favor, eu quero que este ministério reconheça, irmãs e irmãos, eu como pastor, vocês como meus irmãos, que nós devemos reconhecer nossa posição. Somos filhos de Deus, devemos amar um ao outro e orar uns pelos outros, para que sareis. E entrega depois daqui na mão de Deus. Eu li aqui, pecado que é para blasfêmia, São João diz, eu não digo que vocês orem. E a blasfêmia é falar mal, exatamente, da pessoa que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava no William Branham, quem fala mal de William Branham está blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, está com a palavra? Está. Você tem que tomar cuidado. Não pode falar da pessoa nem porque ela tem um dom e falou. O irmão Branham chega a um ponto numa mensagem dizendo que aquelas pessoas que falam cri, 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 cri na língua estranha, que aquilo ainda pode ter um sentido. Para a pessoa não criticar, diz que aquilo ali ainda pode ter um sentido. Então, quando você escuta, que você talvez nem entenda sobre língua estranha, ou língua dos anjos, ou dom de línguas, então, ao invés de você criticar, é melhor você ficar quieto, calar, porque você pode estar criticando de uma coisa que o Espírito Santo falou no dia de Pentecostes em línguas partidas, ninguém entendia. Línguas partidas. Aquilo foi línguas partidas, ele falou. Mas quem estava ouvindo lá entendeu. Então, ele estava falando em línguas partidas, mas os outros estavam entendendo na língua deles. Então, tem coisa que você não entende, mas aquilo ali está sendo entendido por alguém. Então, por favor, peça a Deus, fala, Senhor, tira toda a amargura do meu coração contra meu irmão, contra minha irmã, limpa minha mente. Eu quero ser um melhor cristão, uma melhor cristã. Eu quero fazer a sua vontade. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer na sua palavra e de saber que o nosso dever é viver esta palavra. Qualquer coisa contrária a esta palavra é juízo sobre nós, Pai. Ajuda-nos a viver esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, limpa meu coração, meus lábios, meu ouvido, seja limpo. Guia o caminhar dos meus pés, o apalpar de minhas mãos, os meus sentimentos, o sentimento desta igreja, que o Espírito Santo possa mover em cada um de nós e fazer de nós melhores cristãos do que antes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados. Somos uma falha desde que nascemos e constantemente precisamos pedir perdão. Venha o Senhor e perdoe meu irmão, minha irmã, e que nossos corações sejam perdoados e que sintamos o seu perdão e nos aproximemos mais uns dos outros para a glória do seu nome. Amém, Senhor.